Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa quarta-feira. Hoje é dia 9 de agosto? É 9 de agosto hoje, né? 9 de agosto de 2023. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou mentora de mulheres cristãs, escritora e estou falando com vocês de Maringá, no Paraná. E você, mulher de Deus? Da onde você está me assistindo? Escreve aqui nos comentários que eu quero dar um bom dia especial para você. MC, bom dia, seja muito, muito bem-vinda. Essa é a nossa live devocional do Salmo 141. Salmo 141. Então, já abre também a sua Bíblia no Salmo 141 para compartilhar, para acompanhar a leitura do Salmo de hoje. Quero pedir 3 coisas muito importantes para você nessa manhã, mulher. Primeiro, que você compartilhe essa live com alguma mulher que você ama, com alguma mulher que você quer que cresça também espiritualmente junto com você. Quero pedir também para você curtir bastante o vídeo dessa live, porque quanto mais você curte, o Instagram entende que essa live é relevante e entrega, né, esse conteúdo, avisa as demais seguidoras que eu estou ao vivo. E a terceira coisa que eu quero pedir para você é que você abra, né, a sua Bíblia no Salmo 141 e acompanhe a leitura essa manhã junto comigo. Cadê os comentários aqui? Cadê as mulheres me mandando da onde elas estão me assistindo? Para eu poder conversar com elas, para eu poder enviar um bom dia especial. Bom dia, Leontina, tudo bem? Graça e paz, seja muito bem-vinda. Vocês estão ouvindo o barulho de chuva? Tá dando para ouvir o barulho de chuva? Aqui em Maringá tá chovendo demais, demais. Tá chovendo bastante desde ontem e agora também tá um temporal. Fiquei até em dúvida se a gente ia conseguir fazer live, né? Se a internet não ia ficar instável. Mas até agora tudo bem, em nome de Jesus vai dar tudo certo na live de hoje. Mas se por acaso a live cair, você já sabe, é por conta da chuva. Bom dia, Leotina de Distrito Federal, seja bem-vinda. Andressa de Aracaju, Sergipe, bom dia, Andressa. Seja muito bem-vinda. A pastora Diana Cavalcante é de Teresina, no Piauí. Muito bom dia. Ó, Adel Santana, bom dia de Caraguatatuba. Caraguatatuba, é quase um trava-língua o nome da cidade. Seja muito bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui nessa live devocional. Patrícia, bom dia, Lid da Paraíba. Ô, Glória. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Gerlanda, bom dia, graça e paz. Sou Gerlândia de Fortaleza, Ceará. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Rai. Seja bem-vinda. Aline, aqui é 14h48 da tarde, sou da França, então boa tarde, Aline. Boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Carla Maria, bom dia do Ceará. A Raidi Alagoas, seja muito bem-vinda. Enquanto mais mulheres vão entrando aqui pra gente iniciar a nossa leitura, muitas pessoas estão me perguntando sobre o meu livro. E como tem sempre gente aqui nova chegando na página, né? É bom a gente falar de novo, reforçar o recado do livro. Jéssica Tairine, bom dia, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Jéssica. A Maiara de Messejana, Ceará. Seja muito bem-vinda, mulher de Deus. Que bom ter você aqui. Bom dia, Meire. Graça e paz, querida. Queridas, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que o ano passado eu fiz uma série de estudos, uma série de devocionais aqui no Instagram sobre as mulheres da Bíblia, né? Então começamos lá desde Gênesis e fomos livro por livro estudando todas as mulheres da Bíblia. E foi uma jornada incrível, acho que foram mais de 150 devocionais,
150 publicações sobre as mulheres da Bíblia. Foi uma jornada maravilhosa. Nós compartilhamos esses devocionais nos grupos de WhatsApp, no canal do Telegram, aqui no Instagram. Muitas mulheres nos acompanharam durante esse tempo, né, desse estudo profundo das mulheres da Bíblia, e muitas mulheres começaram a me pedir: Lidiane, seria maravilhoso se a gente tivesse esse material para estudar em casa, se a gente tivesse esse material para levar até a igreja, compartilhar com o nosso grupo de mulheres da igreja, né? Muitas pessoas começaram a me pedir esse material para aplicar, né? Para fazer em células de mulheres, em grupos de discipulado, usar esse material. Então, eu peguei todos esses devocionais e transformei eles em um livro, que é esse livro aqui, Sou Star Devocional. Por que é Sou Star Devocional? Porque é o devocional da página Sou Star. Por isso chama Sou Star Devocional. É um devocional que tem 130 dias, 130 devocionais, 130 estudos sobre as mulheres da Bíblia, tá? De Gênesis até Apocalipse. Então a gente começa em Eva e termina na noiva de Cristo neste livro, tá bom? Ele tem esse formato de agenda que eu achei que ficou lindo, super combinou com o conteúdo do livro, ficou maravilhoso, eu amei, mas ele é um livro, tá bom? Ele não é uma agenda. Tem muita gente que acha que é agenda devocional, mas não mesmo, ele é um livro, tá vendo? Ele é livro mesmo, ó. Tá vendo? Cada dia você tem um estudo com uma mulher da Bíblia, tá bom? E esse livro aqui, muitas pessoas me perguntam aonde encontrar para comprar, né? Inclusive hoje eu já recebi, 2 pessoas me mandaram um direct: Lidiane, onde que encontro esse livro para comprar? Tem livraria? Não, não tem livraria. A única pessoa que vende esse livro sou eu mesma. Então você encontra no link da minha bio, que você faz o seu pedido e eu envio, tá? Sem cobrar o frete para todo o Brasil. Tá bom? Obrigada, Leontina. Eu envio esse livro para todo o Brasil, tá bom? E só eu vendo este livro. Hoje uma pessoa me procurou também lá no WhatsApp falando que viu esse livro num valor mais em conta. Mas isso não existe, tá bom? O livro físico, ele é R$ 89,90 e o livro digital R$ 49,90. Tem essas duas opções lá no link da minha bio. Se por acaso alguém está vendendo, oferecendo esse livro por um preço menor, essa pessoa está fazendo de forma ilegal. Ela não é autorizada a vender o livro. Esse livro ele tem registro na Biblioteca Nacional e ele também tem o registro de direitos autorais no meu nome, porque eu sou a autora desse livro. Eu abri uma editora, né, especificamente para publicar o meu livro devocional. Então eu sou a única pessoa que vende esse livro, mas ninguém pode vender esse livro. Já até me perguntaram: Lidiane, eu posso comprar o livro devocional digital, imprimir e revender? Não, você não pode. Não tem autorização para isso. Ninguém tem autorização para imprimir esse livro e revender. Eu sou a única que vende, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse livro, pode ir lá, é só clicar no link da bio, fazer o seu pedido e eu vou enviar com todo amor, com todo carinho, uma embalagem super especial. Como vocês podem ver aí nos meus destaques, eu embalo ele todo de roxinho, vai vários cartõezinhos, recadinhos especiais e uma dedicatória especial para cada leitora. Ainda mando um recadinho lá para cada leitura, tá bom? Porque eu faço isso com muito carinho para vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos então para nossa leitura de hoje. Recado tá dado. Hoje o nosso salmo é o 141. Quem já está com a Bíblia aberta esperando a leitura do salmo 141? Fala para mim. Quem já está com a Bíblia aberta esperando a leitura do nosso salmo 141? 141. Meire, a impressão, ela é só para uso pessoal, tá bom? Ela é só para uso pessoal. Então, o livro digital é só para você, tá bom? A Meire já está com a Bíblia aberta. Muito bem, fixei o seu comentário.
Tá bom? Quem já está com a Bíblia aberta no Salmo 131 pra gente iniciar a nossa leitura do Salmo de hoje, que é um salmo muito especial, é um salmo de Davi. Eu amo os salmos de Davi, amo os textos que ele nos deixou, são cheios de intimidade com Deus, são repletos de conhecimento, de ensinamentos preciosos. A Silvana também já está com a sua Bíblia aberta, muito bem. Quem mais aí já tá com a Bíblia aberta pra gente iniciar a nossa leitura? Salmo 141. Lembrando que a minha Bíblia, queridas, é uma Bíblia NAA, tá bom? É uma Nova Almeida atualizada. É essa Bíblia que eu uso aqui, ó. A Bíblia, tá? Da Bíblia de Toda Mulher, da editora Quatro Ventos, uma Bíblia que eu ganhei de presente o ano passado do meu esposo. Estou usando ela esse ano, tá? Pra fazer os meus estudos. Então, é uma Bíblia NAA, uma Nova Almeida atualizada. Então, pode ser que, provavelmente, na verdade, a minha versão seja um pouco diferente da sua. Mas tudo bem, porque todas as versões são válidas, tá bom? Na minha Bíblia, o Salmo 141 tem o título de Oração Vespertina. E a indicação de autoria é de Davi. Então, é um salmo de Davi. Todos os salmos de Davi são muito especiais, né? Ele era um poeta. Então, vamos lá iniciar a nossa leitura do salmo de hoje. Salmo 141. Senhor, eu clamo a ti. Apressa-te em socorrer-me. Inclina os ouvidos à minha voz. Quando te invoco, suba a tua presença, a minha oração como incenso. E seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda à minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Quando os seus juízes foram lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, ó Deus, meu Senhor, estão os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Esse é o Salmo 141. Vamos orar? Senti que nós precisamos orar no início dessa live. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada porque essa palavra nos exorta, arranca as escamas dos nossos olhos, nos liberta, Senhor, de crenças limitantes, nos liberta de mentiras contadas pelo inimigo. Quantas mulheres sofrem, quantas mulheres estão estagnadas, quantas mulheres estão paralisadas, porque tem dado a voz, tem dado ouvidos ao inimigo, tem escutado a voz do inimigo, acreditado nas mentiras do inimigo e por isso estão cativas em crenças, estão cativas acreditando que a vida delas não tem jeito, acreditando que elas estão condenadas a serem infelizes, acreditando que elas nasceram para sofrer. Quantas mulheres vivem no engano, Senhor? Quantas mulheres vivem um mundo de mentira, um mundo de ilusão? Senhor, que nessa manhã essa palavra venha despertá-las à luz, despertá-las para a sua verdade, despertá-las para as promessas que o Senhor tem para cada uma delas. Que elas sejam, que as escamas caiam, que elas vejam a verdade, que elas enxerguem a tua luz. E que elas se levantem como mulheres escolhidas nessa geração para fazer a diferença. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Vamos ler mais uma vez o Salmo 141, versículo por versículo, para a gente extrair tudo de precioso que tem nesse texto? Então vamos lá. Oração vespertina, Salmo de Davi,
141. Olha só. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz. Quando te invoco, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Aqui Davi expressa, a sua urgência em ser ouvido por Deus. Ele fala: Senhor, eu clamo a ti, se apresse em me socorrer, eu preciso de ti. A gente lendo os Salmos, nós já vimos isso várias vezes aqui na live, Davi tem essa inclinação a buscar a Deus em todo o tempo, inclusive no tempo da angústia, inclusive no tempo da tribulação. O socorro de Davi é sempre o Senhor. Ele declara isso em diversos salmos, dizendo: o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu refúgio, eu corro para ti. É em ti que eu confio, é em ti que eu espero, é em ti que eu busco alívio para a minha angústia, alívio para a minha alma. Ele tem essa inclinação, esse coração voltado para o Senhor. Então talvez seja por isso que ele seja chamado na palavra de Deus como homem segundo o coração de Deus. Porque em todo tempo, não importa o que acontecesse, o coração dele era inclinado ao Senhor, a buscar ao Senhor. Seja no momento de angústia, seja no momento do erro, da queda dele, em todos os momentos, o comportamento dele, a reação a qualquer circunstância externa, a qualquer situação, era correr para Deus e nunca fugir dele. Então essa é uma atitude que eu admiro muito em Davi quando eu leio os salmos que ele escreveu. Esse comportamento de, em qualquer circunstância, eu corro para Deus. Aconteceu, estou angustiado, estou aflito, corro para Deus. Caí em pecado, errei, tropecei, eu corro para Deus. Estou celebrando, estou agradecendo a uma vitória, eu corro para Deus. Então, em todos os momentos, seja nos momentos difíceis, nos momentos de glória, nos momentos de pecado, nos momentos de vitória, Davi corre para Deus. E essa é uma atitude que nós precisamos imitar a Davi. Correr para Deus em todo o tempo. Estar na presença dele em todos os momentos. Porque não importa qual seja o problema, não importa qual seja a circunstância difícil da sua vida, a resposta é sempre a mesma. A resposta é de se derramar na presença de Deus. A resposta é correr para os braços do Pai, correr para os braços do Senhor, porque Ele está sempre te esperando de braços abertos. Amém? Então essa atitude de Davi fala muito ao meu coração, Porque muitas vezes nós sofremos com circunstâncias, às vezes circunstâncias que estão há anos se repetindo na nossa vida, mas nós não nos movemos em direção àquele que pode solucionar a nossa vida. Não nos movemos em direção àquele que pode aliviar a angústia do nosso coração, que pode acalmar a nossa alma, que pode nos dar direções e estratégias para resolver as circunstâncias da nossa vida, que pode nos fortalecer espiritualmente para vencer qualquer dificuldade. Vivemos estagnadas, paralisadas em uma circunstância, mas não nos movemos em direção à solução. E essa solução é Jesus. Não importa a pergunta, a resposta é sempre Jesus. A resposta é sempre relacionamento com Deus. Então, eu recebo às vezes perguntas e eu sempre faço a mesma pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Qualquer mulher que me pede um conselho, a primeira pergunta que eu faço para ela é: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu nível de intimidade com Deus? Porque isso muda tudo na vida de uma pessoa. Relacionamento e intimidade com Deus muda tudo na vida de uma pessoa. Aliás, um momento na presença de Deus, um momento de se derramar, de quebrantamento, transforma a circunstância de alguém. Então, como está o seu relacionamento com Deus? É a primeira pergunta que eu faço para qualquer pessoa que me venha, numa mentoria ou no aconselhamento. A primeira pergunta que eu faço é sempre: como está o seu relacionamento com Deus?
porque é isso que vai determinar, né, se essa circunstância vai permanecer, o quanto, né, você vai aprender e o quanto você vai crescer com aquilo que você está vivendo. Então, faça essa pergunta hoje para você mesma, mulher. Como está o meu relacionamento com Deus? Eu estou incluindo Deus na minha vida? Eu estou incluindo Deus nas minhas decisões? Eu estou incluindo Deus na minha rotina? Deus faz parte do meu casamento, Jesus é convidado para o meu casamento, Jesus é convidado para se sentar à mesa comigo dentro da minha casa, Jesus faz parte da minha rotina diária, eu convido Jesus para me ajudar a criar os meus filhos. Eu tenho chamado Jesus para participar do meu dia a dia, para sair comigo, para trabalhar comigo, né, para cuidar da minha casa comigo. Inclua o Senhor na sua rotina diária. Convide Ele para participar da sua vida. Senhor, venha participar do meu dia hoje. Esteja comigo em todos os lugares que eu estiver. Me acompanhe, me direcione, me ensine conforme a tua vontade a resolver os conflitos, a resolver circunstâncias difíceis da minha vida. Então, faça esse questionamento hoje. Como está o meu relacionamento com Deus? Quando eu falo de relacionamento com Deus, eu estou falando da sua rotina. Estou falando de todos os dias você buscar a presença de Deus na sua vida, na sua casa. Amém? A partir do versículo 3, ele fala algo muito interessante. E essa deve ser uma oração nossa também. Olha só. Põe em guarda a minha boca, Senhor. Põe em guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que não coma das suas iguarias. Olha só, essa oração parece com aquela oração que Jesus nos ensinou, né? Livra-me de todo mal. Olha o que ele pede. Ele pede, Senhor, põe guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Quem aqui está precisando fazer esse tipo de oração? Pedir para que o Senhor guarde a sua boca, para que o Senhor vigie os seus lábios. Olha só, quero ler com vocês também Tiago 3, que é tremendo em relação a isso. A questão da língua. Tiago 3 é incrível quando fala dessa questão da língua. Aqui, Tiago 3. A partir do versículo 1, dominar a língua. Olha só o que fala aqui na Bíblia. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, quem controla a língua, controla todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca do cavalo, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Lembra que Jesus falou que o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca? Olha o Tiago falando aqui também. Contamina o corpo inteiro. Sério isso, né? E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal.
Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com elas amaldiçoamos pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Uau! Forte isso, né, mulher? Deixa eu abrir de novo no Salmos de hoje. Forte isso, né, mulher? A língua, que perigosa é a nossa língua. Por isso que Davi pede aqui, ora ao Senhor, né? Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias, né? Essa é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias. Senhor, põe guardas na minha boca. Que a minha boca seja fonte de cura, de bênção, de restauração e não de maldição. E não que fira outras pessoas. Quantas pessoas ferem, machucam outras com as palavras? Olha o que Tiago diz, a mesma palavra, a mesma língua, a mesma boca que abre para louvar a Deus é a língua que amaldiçoa pessoas. Como você está usando a sua boca, mulher? Como você está usando a sua língua? Exatamente, Leotina, uma oração necessária diariamente. Porque nós precisamos aprender a dominar esse pequeno órgão que contamina o corpo inteiro. E como você tem usado a sua boca, como você tem usado a sua língua. Tem mulheres que vivem envolvidas em confusões, em contendas e em fofocas por conta da língua, porque não sabem guardar a sua língua, porque falam demais. Então ali na conversa envolvida está, quando viu já saiu. E precisam orar dessa forma. Precisam orar, falar, Senhor, guarda a minha língua. Guarda a minha boca, vigia os meus lábios, para que eu não fale nada que prejudique pessoas, para que eu não fira pessoas, para que eu não machuque pessoas, para que eu não amaldiçoe pessoas. Que a minha boca seja para louvar, para te adorar, mas também para abençoar pessoas. Que seja para edificar pessoas. Mulher, guarde a sua língua. Guarde a sua língua, porque depois que a gente machuca alguém, é difícil curar. Machucar alguém é fácil. Curar o coração de alguém ferido é muito difícil. Aí é todo um processo de cura e restauração que aquela pessoa precisa passar com Jesus. Depois que você fere alguém, ferir é muito rápido, é muito fácil. Ah, você é uma burra, você é um inútil, você não presta pra nada, nada do que você faz vai pra frente. Ferir é muito fácil. Machucar pessoas com as nossas palavras é muito fácil. Curar, o processo de cura é difícil. O processo de cura é longo. Aquela pessoa ferida vai ter que passar por todo um processo de cura com Jesus. Vai ter que passar por toda uma transformação de mentalidade em Cristo, entender quem ela é em Cristo, para ela rejeitar todas aquelas palavras. Quantas mulheres hoje são feridas? Quantas mulheres hoje estão feridas, vivendo aquém daquilo que Deus tem para elas, por conta de palavras que elas ouviram desde a infância, por conta de palavras, né, de acusações que elas ouviram desde a infância. E até hoje estão feridas, até hoje estão machucadas e não conseguem se libertar dessas fortalezas, né? Provocadas por conta dessas palavras. Porque precisam passar por todo um processo de cura e de restauração para ser libertas desse tipo de coisa. Então é muito sério isso. É muito sério. A Bíblia enfatiza muito isso várias vezes. Você vê que a gente está aqui em Salmos falando sobre a língua. E lá no Novo Testamento, lá em Tiago, Tiago vai dizer mais uma vez sobre a língua. Lá em Provérbios também tá falando sobre a vida, falando que sobre a língua, falando que a língua ela é fonte de vida e fonte de morte.
quanto a Bíblia enfatiza o poder das nossas palavras e o perigo da nossa língua quando é usada de forma inadequada, quando é usada de forma tola, de forma insensata. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter a consciência do poder que existe nas nossas palavras, do perigo que existe na ponta da nossa língua e que a gente possa usar realmente com sabedoria. Se cale, mulher. Existe o poder no silêncio. Tá aqui para responder na lata para a pessoa? Se cala. É melhor se calar do que você ferir alguém. É melhor ficar quieta do que você ferir alguém. Eu tenho uma regra na minha vida. Eu não vou lembrar agora, Meire, qual provérbio que diz, mas é em Provérbios. É em Provérbios que fala que a língua ela é fonte de vida e fonte de morte, dependendo de como a gente usa. Mas agora de cabeça não vou lembrar onde está isso em Provérbios. Então eu tenho uma regra na minha vida que eu estabeleci para mim mesma. Se eu não sei responder com sabedoria, naquele momento eu fico calada. Se alguém me confronta não, se alguém me afronta e eu não sei responder com sabedoria, eu fico calada. Eu não respondo. Eu fico calada. Porque é melhor ficar calada do que ferir outra pessoa. É melhor ficar calada do que responder com insensatez. Porque depois que você responde, não tem volta. Depois que você responde, o ciclo do perdão e da cura é muito longo. É muito trabalhoso. É muito difícil. Então, se eu não sei responder com sabedoria, eu fico calada. Eu não respondo. E essa é uma regra que eu tenho na minha vida e que eu estabeleci pra mim mesma. É melhor não responder do que responder de forma tola e insensata. E eu espero que um dia, em nome de Jesus, eu tenha sabedoria pra não ficar mais calada, mas pra sempre ter uma palavra de sabedoria. Em nome de Jesus, eu espero evoluir a tal ponto que um dia eu não precise mais ficar calada, mas que eu possa responder sempre com sabedoria. Ó, a Leontina colocou ali, Provérbios 18, 21, o poder da língua. Amém? Vamos continuar lendo então. Lá no versículo 5 fala assim: fira-me o justo e isso será um favor. Repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Então aqui Davi está dizendo que ele prefere a repreensão. Que ele pede que fira-me o justo, que me repreenda. E eu não vou rejeitar, que essa repreensão seja como óleo na minha cabeça. E eu não vou rejeitar a repreensão. Muitas vezes é preferível nós sermos repreendidas do que... Muitas vezes não, sempre. É muito melhor você ser repreendida por um justo, você ser corrigida, você ser confrontada por alguém, do que você permanecer no engano. Já falei muitas vezes aqui pra vocês, vou repetir de novo. Eu me sinto muito amada por Deus quando eu sou repreendida por alguém. Eu me sinto muito amada por Deus quando o Espírito Santo me confronta, quando o Espírito Santo me repreende e me corrige. Porque eu penso que Deus me ama tanto que Ele não permita que eu viva no engano. Então, mulher, é melhor você receber uma repreensão do que você viver errando, do que você permanecer no engano. Então, quando você receber uma repreensão, não se ofenda. Não se ofenda. Reflita sobre aquilo, se realmente você precisa de uma mudança, se aquilo não veio como um bálsamo para sua vida, para te libertar de uma atitude de engano. Amém? Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Então aqui, Davi fala de uma oração persistente. Persistente. Ele continua a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Quantas pessoas desistem de orar? Quantas pessoas desistem de orar? Gente, depois das eleições, eu comecei a fazer essa live de Salmos no dia 31 de outubro.
de 2022. Olha quanto tempo eu tô aqui lendo os Salmos com vocês. No dia 31 de outubro foi a primeira live devocional de Salmos. E nessa primeira live devocional, o que teve de pessoas... Depois vocês vão lá no YouTube, que tá salvo lá no YouTube, o Salmo 1. O que teve de pessoas falando, não vou mais orar porque não adianta, foi absurdo. Muitas pessoas totalmente desanimadas e entregues. Ah, não vou mais orar, não adianta, não resolve nada. O que teve foi impressionante. E olha só o que Davi fala: eu continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Então não importa o que o outro está fazendo, importa é o meu posicionamento. Enquanto eles podem continuar praticando a maldade, mas eu vou orar. Eu vou continuar buscando ao Senhor. Eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou continuar esperando, depositando as minhas expectativas em Deus. Não em pessoas, não em circunstâncias, mas em Deus. Porque o segredo de Davi era que ele não esperava de pessoas. Ele não esperava em circunstâncias. Ele esperava em Deus. A fonte de socorro dele era Deus. A fonte de esperança dele era Deus. As expectativas de Davi estavam em Deus, não em pessoas e nem em circunstâncias. As expectativas dele estavam em Deus. Ele esperava em Deus. Em quem você tem esperado? Onde você tem depositado as suas expectativas? Nós falamos na live anterior, né? Segunda-feira fizemos uma live com a Raíza, do Salmo 140, em que ela nos trouxe essa reflexão. Quem tem sido a nossa fonte de proteção? Quem tem sido a nossa, né? Quem nós estamos buscando salvação? Estamos buscando salvação? Estamos elegendo pessoas como salvadores da nossa vida? O único que salva é o Senhor Jesus Cristo. Ele salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que salva. E às vezes nós elegemos pessoas e depositamos nelas todas as nossas expectativas. Essa pessoa vai resolver a minha vida. Essa pessoa vai salvar a minha vida. Essa pessoa vai resolver todos os meus problemas. E não é assim que acontece. E aí essa pessoa que você deposita, porque é muito injusto você depositar todas as suas esperanças em uma única pessoa, porque ela também é falha, essa pessoa uma hora ela não vai aguentar, ela vai decepcionar você. E aí você vai ser frustrado. E aí você vai se frustrar. Então, querida, aprenda a depositar as suas esperanças e a sua expectativa em Deus. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que vai dar para você as orientações, as estratégias e a força para você resolver os seus problemas, para você vencer as circunstâncias difíceis da sua vida. Então, esse versículo aqui é chave. Quando ele fala, continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Oração persistente. Persistente. Tem uma parábola que eu amo, que é a parábola da viúva persistente. Da viúva insistente. Inclusive, não me perguntem o versículo, que eu também não vou saber falar agora. Eu conheço as passagens, mas eu não decoro o número dos versículos e dos capítulos. A parábola da viúva insistente. Depois você dá um Google ali, mulher. Qualquer versículo que você quiser, é só você clicar e você digitar lá a palavra que aparece, tá? Pra você o versículo. A parábola da viúva insistente. Jesus conta uma parábola de uma viúva que todos os dias ia para um determinado juiz pedir para aquele juiz fazer justiça na causa dela. Só que esse juiz era um juiz corrupto. Era um juiz que não temia Deus. Era um juiz que estava nem aí para essa viúva. Mas de tanto essa viúva for e vai lá. Não, ele não fala, Sandra. Ele não fala que você é uma mulher chata, de forma alguma. Mas de tanto essa viúva, voltando na parábola, de tanto essa viúva insistir na oração, o juiz acabou entendendo.
acabou entendendo, não, acabou atendendo essa viúva e fazendo justiça na causa dela. Ele, que era um juiz corrupto, de tanto ela insistir no pedido dela, ele acabou atendendo. Então Jesus faz a seguinte reflexão nessa parábola: se um juiz corrupto, se um juiz injusto foi capaz de atender essa mulher que insistiu no seu pedido, ainda mais Deus, o Pai de vocês, que é justo e fiel, não vai atender a vocês se vocês tiverem uma oração persistente? Se vocês continuarem orando a Ele? Então o que acontece? A gente ora 1, 2, 3 vezes e desiste. Ah, Deus não vai me atender, não foi a vontade dele. Não, mulher, insista na sua oração. Persista na sua oração. E ore pedindo ao Senhor: Senhor, o que eu preciso aprender nessa circunstância difícil? O que eu preciso aprender para que esse deserto passe na minha vida? O que o Senhor precisa me ensinar neste momento? O que o Senhor quer me ensinar neste momento? Ore sempre e ore pedindo fontes de água viva. Ore pedindo porque o Senhor te regue todos os dias, te renove todos os dias, para você enfrentar, para você ter condições de superar circunstâncias difíceis da sua vida. Então não deixe de orar. O próprio Jesus nos ensinou essa parábola para nos dar um exemplo de que a oração persistente, ela é eficaz, ela tem efeito. E é como eu sempre digo para vocês aqui nas lives, né? Tem frases minhas que eu tô sempre repetindo. Oração nunca é em vão. Se ela não move a circunstância, ela move seu coração. Amém? A oração nunca é em vão. Se ela não move a circunstância, ela move o seu coração. Algo está acontecendo, mesmo que você não veja. E às vezes você olha e fala: não tá resolvendo de nada, não tô vendo mudança nenhuma. Está acontecendo uma mudança. Talvez você não perceba, mas o Senhor já está transformando a sua vida de dentro para fora por causa da sua oração. Amém? Vamos continuar lendo então. Quando seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos olhos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, ó Deus, meu Senhor, estão os meus olhos. Os olhos estão fixos em Deus. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Que oração poderosa essa do Salmo 141, amém? E aqui eu vou finalizar a nossa live devocional, porque já é quase 10h30 da manhã, já foi mais de 1 hora aqui, né? E a gente tem almoço pra fazer, a gente tem casa pra cuidar, a gente tem que trabalhar, a gente tem tanta coisa pra fazer, né, mulher? Mas foi muito precioso esse nosso tempo aqui com vocês, de leitura e de reflexão da palavra. Quantas coisas preciosas nós aprendemos com a leitura de um único salmo, o Salmo 141. Quero lembrar vocês que todas as nossas lives ficam salvas no canal do YouTube. Então, se você não conseguiu assistir a nossa live completa, tá? Ou quer também assistir as outras lives devocionais, você pode conferir tudo lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Lá tá desde o Salmo número 1, você tem todos os salmos para assistir lá, tá bom? E será abençoada todos os dias. Quero lembrar vocês que as nossas lives acontecem na segunda, na quarta e na sexta, sempre às 9h30 da manhã. Então eu espero você na sexta-feira, 9h30 da manhã, para nós estudarmos juntas o Salmo 142, tá bom? Vamos orar então, finalizando a nossa live? Senhor, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada, Senhor, porque eu creio que mulheres foram libertas, mulheres foram restauradas, mulheres, Senhor, foram ensinadas a viverem de acordo com a sua vontade, tiveram a sua fé renovada e sairão daqui dispostas e prontas para batalhar em oração e vencer as suas guerras. Em nome de Jesus, abençoe cada mulher que esteve aqui conosco.
Pai, que elas se levantem, Pai, como colunas, como pilares dentro dos seus lares, como intercessoras, Senhor, que elas se levantem como mulheres escolhidas para um tempo como este. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Beijo no coração e até sexta-feira. Tchau, tchau.